Salmos 38. A partir do versículo 1. Diz assim, Salmo 38. Yahvé, não me castigues com tua cólera, não me corrijas com teu furor. Tuas flechas penetram em mim, sobre mim abateu-se tua mão. Nada está ileso em minha carne. Sob tua ira, nada de são em meus ossos, após o meu pecado. Minhas faltas ultrapassam-me a cabeça. Como fardo pesado, elas pesam sobre mim. Minhas chagas estão podres e supurram, por causa da minha loucura. Estou curvado, inteiramente prostrado, ando o dia todo entristecido. Meus rins ardem de febre, nada está ileso em minha carne. Estou enfraquecido, completamente esmagado, meu coração rosna, solto rugidos. Senhor, à tua frente está o meu desejo todo, meu gemido não se esconde de ti. Meu coração palpita, minha força me abandona, a luz dos meus olhos já não habita comigo. Amigos e companheiros se afastam da minha praga e meus vizinhos se mantêm à distância. Preparo armadilhas os que buscam tirar minha vida, os que procuram minha ruína falam de crimes, todo dia meditando em traições. E eu, como surdo não escuto, como mudo que não abre a boca. Sou como homem que não ouve e não tem uma réplica na boca. É por ti, Yahvé, que eu espero. És tu quem responderá, Senhor meu Deus. Eu disse que não se riam de mim, não triunfem sobre mim quando eu tropeço. Sim, estou a ponto de cair, meu tormento está sempre à minha frente. Sim, eu confesso a minha falta e temo pelo meu pecado. Meus inimigos, sem motivo, são poderosos. São muitos que me odeiam sem motivo. Os que pagam mal pelo bem, e por eu procurar o bem, me acusam. Não me abandones, Yahvé. Meu Deus, não fique longe de mim. Vem, socorre-me depressa, ó Senhor, minha salvação. Amém. Deus, eu te agradeço por mais um momento em que nós temos o privilégio de refletirmos sobre a tua palavra. Nesse salmo tão profundo, que toca ao nosso íntimo, toca ao nosso interior, porque revela as mazelas do ser humano. Eu te peço, Deus, que essa experiência que o salmista teve sirva para nós, essa experiência de vida, porque somos da mesma condição, da mesma natureza. Eu te peço que nos ajude a lidar com os nossos desafios da vida, com as nossas dificuldades. E acreditamos que a tua palavra nos ajuda, a tua palavra fala conosco, a tua palavra nos ilumina, nos enche de ânimo, de alegria, Deus, de força. É o que te peço nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, viver implica, queira você ou não, a todo tempo ter que fazer escolhas. A todo tempo nós temos que fazer escolhas, das mais diversas, das mais difíceis e até as fáceis. Tem horas que você tem que se deparar a fazer escolhas entre o sim e o não, entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto, entre o bom e o mal, entre casar ou não com uma ou com outra, escolher a riqueza ou a pobreza, escolher uma vida com muito ou com pouco, igreja A, igreja B, escolher entre família e trabalho. A todo tempo nós temos que fazer escolhas. Qual profissão a seguir, qual matéria cursar. A todo tempo nós temos que lidar com os desafios de fazer escolhas, porque a vida é isso. A vida não escapa a isso. Não tem como você fugir disso. E é verdadeira a frase do filósofo quando ele diz que o homem está condenado a ser livre.
Essa frase é muito significativa na história do pensamento. O homem está condenado a ser livre. Isso quer dizer o quê? Todo tempo você vai ter que fazer escolhas. Isso é o homem. Os animais não têm essa preocupação. E fazer escolhas difíceis como essas é profundamente angustiante. A gente ter que escolher entre uma coisa e outra. É o que o Joel comentou, aquela famosa sinuca de bico, né? Você não tem o que fazer, você tem que fazer uma escolha. Mas eu acredito que a dificuldade pior não é só fazer escolha entre A e B. A angústia não é só essa. Acho que o mais difícil é, por conta dessa dificuldade de fazermos escolhas, errarmos. Porque isso também está inerente ao ser humano, errar nas escolhas. Porque essas escolhas, se elas são difíceis, uma hora você vai errar. Não acha que você é o cara, que você é a mina, que você tem Deus, você nunca vai errar, você vai errar assim nas suas escolhas. Faz parte do processo do ser humano. Deus nos criou assim, seres capazes de escolher entre o certo e o errado, e às vezes a gente se dá mal. E eu acredito que o mais difícil não é só fazer escolha, é quando a vida te devolve a escolha errada que você fez. É quando você tem que arcar com os resultados daquilo que você escolheu. Em algum dado momento da vida você deve ter passado por isso. Ou está passando, ou vai passar. Você vai ter que escolher, e nessa escolha você vai errar, e quando você errar, você vai colher os frutos dessa escolha errada que você fez. Sinto muito em te dizer essas verdades, mas os animais não têm essa preocupação, é só nós. Os animais, se ele errar e se ele morder a tua perna, ele só vai saber que ele errou porque você repreendeu, mas por ele não vai saber. Ele não vai se angustiar se ele errar, você vai. E isso é difícil, porque às vezes algumas escolhas na vida que a gente faz, a gente carrega para o resto da vida sem não souber lidar com elas. Mas independente de você lidar com elas ou não, você vai carregar com essa consequência dessas escolhas erradas que você faz. Porque o passado não pode ser mais apagado, você não pode voltar mais no passado, você precisa seguir o presente e o futuro. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu disse, fazer escolhas difíceis e lidar com os resultados dessas escolhas difíceis, muitas das vezes, são um peso para nós. É um peso. Porque existe a dificuldade e a falta de amadurecimento da nossa parte, isso não é algo fácil, de conseguir dar uma reviravolta na escolha errada que você fez. Por isso, muitas das vezes, a gente tem que lidar com nossos dilemas, com o sofrimento dessas escolhas erradas que nós fazemos. E é isso que eu gostaria de pensar nessa noite com vocês. Como podemos aprender com o salmista a lidar com os desafios, com os dilemas e os sofrimentos da vida? Como podemos lidar com os dilemas e os sofrimentos da vida, principalmente dessas escolhas erradas que fizemos? Você pode estar nessa noite passando por essa dificuldade de uma escolha errada que você fez lá atrás. E como eu disse, se você não está passando por isso, uma hora você vai passar, ou você já passou. E a gente precisa aprender com essa experiência do salmista. Como que devemos lidar com esse sofrimento? Como devemos lidar com esses dilemas da vida? Porque as clínicas estão cheias de pessoas tentando lidar com esses dilemas, com essas mazelas, com essas dificuldades. As igrejas estão cheias de pessoas assim. O problema é que nessas igrejas as pessoas fazem conta ou acham que não há solução para elas, ou não conseguem lidar com elas. Não existem pessoas que possam ajudá-la a lidar com isso. E eu acredito que a palavra de Deus tem algo a nos dizer sobre isso. Tem muito a dizer. Eu queria pensar isso com vocês. Porque eu acredito que a situação que o salmista, que é atribuído ao autor a esse texto, Davi, está passando por um momento totalmente difícil como esse. Porque a todo tempo ele remói, né? Nessa oração, nessa reflexão, ele apresenta uma angústia dele. Esse é considerado um salmo penitencial.
que é justamente ele traz para si todas as dificuldades, todo o sofrimento dele, apresenta isso a Deus e pede alguma ajuda. Ele apresenta toda a dor da alma dele. E além disso, ele é acometido de uma enfermidade, não podemos dizer, não dá para se afirmar que tipo de enfermidade que é essa. Existe alguma enfermidade, existe alguma doença que ele precisa lidar com ela. Mas o que me chama mais a atenção não é a doença em si, que as dificuldades dele são outras. E é essas coisas que eu gostaria de pensar com vocês, porque eu acredito que muito das dificuldades do ser humano passam por essas dificuldades dessa experiência que o salmista Davi teve. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, que eu aprendo com esse texto, é que este salmo revela que a primeira dimensão a ser atingida por nossas escolhas erradas é a nossa própria consciência. Ela se torna culpada. A primeira dimensão que eu acredito que esse sofrimento, dessa dor, dessa enfermidade que ele carrega, a primeira dimensão a ser atingida a nós é a nossa própria consciência. E é uma consciência que carrega um peso de uma culpa. Isso revela, inclusive, a nossa própria condição. Observe que em todo momento do texto, o autor se preocupa em mostrar essa culpa que ele carrega. Você vai observar isso nos versículos primeiros, versículo 2, 4, 3, 4, 5. O texto inteiro ele vai falar dessa culpa que ele carrega. Aliás, os intérpretes acreditam que esse texto se refere ao momento em que Davi pecou, mas não se sabe qual momento que ele pecou, que ele não pecou só uma vez. Foi o pecado só com Betseba. Não dá para se afirmar qual foi o momento, mas ele carrega consigo uma culpa. É uma culpa. E eu acredito, queridos, que uma das dificuldades do ser humano, um dos grandes dilemas da existência humana, é justamente a difícil tarefa de lidar com essa culpa. Porque o primeiro juiz do tribunal da existência que nos ataca não são as pessoas. Não é o inimigo das nossas almas. Não é Deus. É a nossa própria consciência. É a nossa própria consciência que nos aponta a nossa culpa. Isso é difícil lidar com a culpa. Mas eu tenho que dizer para você, eu tenho certeza no que eu estou dizendo, que você vai ter que lidar com essa culpa. Todos nós vamos ter que lidar com essa culpa. Por isso que eu disse que isso de alguma maneira revela a nossa condição. Essa experiência do salmista revela a nossa condição. Porque você também e eu também temos que lidar com a culpa. Em algum dado momento, se você não teve culpa, alguma coisa está errada, mas em algum momento você vai ter que lidar com a sua culpa. Isso, lidar com uma culpa da consciência, ela se manifesta pelo menos de dois modos. Uma é positiva e outra é negativa. Qual seria, então, a maneira positiva em que a consciência culposa se manifesta? Primeiro, a consciência culpada ela é positiva quando ela mesmo nos proíbe de cometer novos erros. Essa é a dimensão positiva da culpa. Que pare para pensar, o dia que você errou, se em nenhum momento a tua consciência te culpou, isso é perigoso. Porque você não vai ter limites, você vai fazer isso sempre, vai cometer os mesmos erros sempre. E por isso a consciência culpada não pode ser vista como algo demonizado, como algo ruim, como algo mal. Porque Deus te criou com essa consciência. Repito, os animais não precisam andar com essa consciência culpada. Isso é inerente a nós, a mim, a você. É inerente ao ser humano lidar com a culpa. E a culpa ela é positiva quando justamente nós podemos, isso de alguma maneira segura, freia os nossos erros cometidos no passado. Então, se um dia você cometeu um erro no passado,
uma falta, um pecado, você vai carregar consigo essa culpa sempre. E essa culpa vai te limitar, essa culpa vai te levar a não cometer os mesmos erros. Ela vai te ajudar. Isso é importante. Essa é a dimensão positiva da culpa, que está muito claramente no texto. Vocês podem ver o texto inteiro aqui, ele vai manifestar essa culpa, esse peso da consciência. Então, o tribunal que acusa a nossa consciência não é Deus, não é os inimigos, não são as pessoas. O primeiro que acusa é a sua própria consciência. Por que isso? Tem como fugir disso? Não, você é assim, você é ser humano, você pensa. Você é um ser racional. E por ser racional, isso acompanha a sua existência. Não tem como fugir disso. E a segunda dimensão da culpa, o sentido da culpa no sentido negativo dela, é quando ela apenas te culpa. O problema da culpa, da consciência culposa, não é a culpa em si. O problema é quando ela só faz isso. Quer dizer, o lado ruim da consciência culposa é quando ela apenas te culpa e ainda lhe impede de viver e de encontrar a graça de Deus. Quando a consciência culposa apenas te aponta o tempo todo que você é culpado, nada mais que isso, ela se torna um problema. E existem muitas pessoas que carregam o peso dessa culpa e não conseguem se libertar dela, não conseguem encontrar a graça de Deus para si. E essa mensagem para você, para mim, para todos nós, é que existe uma dimensão positiva da culpa. Ela apresenta um erro, uma falha que você cometeu, para que você não cometa isso de novo, porque de alguma maneira você está afligindo você, outras pessoas. Mas existe uma dimensão negativa dessa culpa que ela não pode continuar, que é quando você não consegue ver mais nada além disso. Quando você não consegue ver a graça de Deus, quando você não consegue ver o perdão de Deus, quando você não consegue ver o perdão de outras pessoas. Nesse sentido, ela é negativa, porque ela apenas apresenta a sua culpa, apenas aponta o dedo para você. Por isso que eu digo que os dilemas da vida passam principalmente com essa dificuldade de lidar com a consciência. Por isso que eu digo que a primeira dimensão a ser atingida em toda a nossa totalidade do nosso ser, da nossa existência, é a nossa consciência. É a nossa consciência. E ela, de alguma maneira, revela a condição do nosso ser, a nossa condição de fragilidade, a nossa condição de pecaminosidade, a nossa condição de fraqueza. E eu acredito que isso esteja falando com você e comigo também nessa noite. Quantos de nós já passamos por isso? Quantos de nós não cometemos um erro, uma escolha, uma falta, fizemos uma escolha errada, uma escolha difícil, que de alguma maneira atingiu totalmente o seu ser? E quanto de nós não carregamos o peso dessa culpa? Deus está falando para você nessa noite, largue ela. Essa culpa você não pode carregar ela para sempre na sua vida. Você errou, mas é inerente. Você vive, tem uma consciência, Deus te criou com essa possibilidade de fazer escolhas e com essa possibilidade de escolher errado. Mas Deus está te apresentando para você nessa noite. Existe algo muito além dessa culpa. Existe a graça, a libertação dele. Receba. Deus quer isso para cada um de nós. Eu falo isso, queridos, porque eu acredito que o mais difícil não é lidar com a culpa que as pessoas apontam para nós, mas é com as culpas que nós mesmos carregamos. Essa é difícil de tirar, essa é difícil de se libertar. Porque as pessoas vão e voltam, as pessoas passam, elas te acusam, você vai carregar, mas se você não tirar essa culpa dentro da sua consciência, é muito difícil. E eu acredito, a mensagem que eu tenho de Deus para você hoje, nessa noite, é que Deus quer tirar essa culpa de você.
Deus quer tirar esse peso que você está carregando dessa escolha errada que você fez na sua vida. Ele quer entrar dentro do seu coração, dentro da sua alma e tirar esse desdobramento ruim que entrou para dentro de você. Outra coisa que a experiência desse salmista nos ensina é que a primeira cura que devemos buscar é a cura emocional. Porque esta sim é a que mais nos machuca. A cura emocional. Porque, queridos, a oração, e eu acredito nisso, aliás, é uma preocupação que nós temos aqui na comunidade, apesar de sempre pregarmos uma mensagem, uma palavra que te faça pensar, que te leve à reflexão, que não se engane com as emoções, não se engane com as experiências particulares, nós temos uma preocupação de que isso, de alguma maneira, te leva ao ceticismo. Não é o que nós queremos aqui. Porque, infelizmente, igrejas que levam à reflexão, ela corre esse risco. É um fio muito perigoso. Muitas igrejas que não acreditam mais em nada. Não acreditam mais numa intervenção divina. Só o ser humano faz as escolhas dele, certas ou erradas, e ele tem que se virar com as escolhas que ele fez. Tá certo, ele vai assumir a responsabilidade dos erros das escolhas que ele fez, mas não podemos limitar a intervenção divina. E nós não podemos simplesmente, quando apresentamos a oração aqui, o Joel fez a oração da mãe da tia da Alane, por exemplo, que está doente. Não, vamos orar. Vamos orar e esperar e ver o que acontece. Enquanto há esperança, nós podemos acreditar que há uma intervenção de Deus e pode haver uma cura. Por que eu estou dizendo isso? Porque apesar dessa nossa preocupação em não podemos esquecer e perder isso de vista, isso de foco, é que existe uma dimensão em que devemos acreditar na possibilidade de Deus curar-nos, mas a preocupação, eu acredito, de Deus, antes de curarmos de qualquer doença, antes de resolver as dificuldades, os problemas que nós assumimos para as nossas escolhas, antes de tudo isso, Deus quer curar-nos da emoção. O problema é emocional. Eu acredito piamente nisso. Porque essa experiência do salmista nos revela isso. Porque ele está machucado, é a alma dele que incomoda mais. Leia o texto comigo, vamos ver como que ele expressa isso. Versículo 7 até o 9. Estou curvado, inteiramente prostrado, ando o dia todo entristecido. Meus rins ardem de febre, nada está ileso em minha carne. Estou enfraquecido, completamente esmagado, meu coração rosna, solto rugidos. Versículo 18. Sim, estou a ponto de cair, meu tormento está sempre à minha frente. Percebam que ele, lá embaixo, um clamor, ele, socorro, Deus. Ele fala da doença que ele tem, mas ele não está pedindo a cura disso. Não que não devemos fazer isso, mas não, o que mais incomoda ele, a dificuldade, o dilema que ele mais carrega é a dor emocional. É a saúde emocional que precisa ser estabelecida, porque sem ela você não consegue nem buscar a cura. Você não consegue buscar a cura. Aliás, os médicos dizem isso. Os médicos dizem isso. Está provado isso. Não sei se tem algo cientificamente, mas os médicos têm essa experiência de pessoas que às vezes estão no hospital, enfermo, e aquela crença dela, aquela fé dela em Deus, da maneira dela, seja como for, aquilo ajuda, dá um impulso para ela conseguir se restabelecer, passar pelos tratamentos. Isso é notório. Mas isso só consegue quando a pessoa está com saúde emocional boa. Ela consegue passar por cima disso. Porque sem essa cura emocional a gente não consegue fazer nada praticamente. Por isso que a preocupação dos salmistas, ele fala da doença, mas não é o foco dele. A alma dele está machucada. Ele usa palavras aqui poéticas.
Características de livros poéticos como esse. Estou completamente esmagado, meu coração rosna, sofre, a alma dele está abatida, triste, ele anda triste o dia inteiro. A dor que mais incomoda não é a dor física, apesar de ela incomodar, mas é a dor emocional, é a dor psíquica. Estou falando aqui, eu vejo os olhos do Marcelo brilhando aqui, na hora da psicologista aqui para ele. Uma vez ele comentou isso comigo, as pessoas no século hoje, da nossa época, século XXI, às vezes correm mais atrás dessa preocupação do corpo, que é notório, isso incomoda, mas às vezes esquece que a saúde da alma, a saúde emocional, é péssima, péssima. Esse camarada aqui está ruim, a situação para ele está péssima, péssima. Eu acredito que a preocupação de Deus, primeiro, é curar uma dimensão, aquela mais íntima, aquela que impulsiona o nosso ser, que é a dimensão emocional. E essa é a razão de existir igreja, essa é a razão de existir uma comunidade como essa. Se não for outra, não tem essa razão. Graças a Deus por isso, que nós acreditamos que existem comunidades em que a gente compartilha essas orações, o que a gente pede é isso, compartilhe essas emoções. Porque Deus quer te curar. Primeiro Ele quer curar a tua emoção. Porque não é fácil lidar com uma perca, com uma escolha errada que você fez na vida. Carregar essa culpa, e além dessa culpa, você não consegue reconstruir a sua vida, você não consegue continuar pedalando onde você parou, porque existe um emocional que está ferido, está machucado, está entristecido. Eu acho que é o Vitinho, né? Não? Ele está aí? Ah, o Vitinho está ali. Então, queridos, cuidemos desse nosso lado emocional. Às vezes a gente peca muito por isso. A gente se preocupa tanto com as coisas externas do corpo, com coisas necessárias para a nossa subsistência, é verdade, mas a cura emocional é a preocupação de Deus para nós também. Eu diria que essa é uma das grandes preocupações. As grandes preocupações de Deus. Outra coisa que esse salmo nos revela é que é preciso colocar é preciso primeiro, depois de tudo isso, o próximo passo a ser buscado é o estabelecimento da fé em Deus. O próximo passo que se deve buscar é estabelecer a fé em Deus. Pois é Ele que nos permite continuar lutando. É Deus que permite continuarmos lutando. Não podemos deixar morrer qualquer tipo de fé, qualquer tipo de esperança. Não podemos fazer isso. A preocupação de Deus, o próximo passo que devemos buscar é não deixar esmurecer, não deixar morrer aquela última esperança que ainda existe. Não podemos deixar isso. Aliás, eu penso como é que é a vida de uma pessoa, e eu não estou fazendo julgamento moral aqui, o que fosse de nós se não acreditássemos em Deus. O que será de nós quando pararmos de acreditar em Deus, naquilo que Ele pode fazer? O que será de nós? Eu penso, um ceticista ou um ateu que não acredita em Deus. Moralmente falando, pode ser que isso não tenha desdobramentos tão visíveis, mas eu me preocupo, me pergunto, como é que é viver numa perspectiva em que Deus não pode interagir, Deus não possa fazer nada, e que, portanto, não há quem eu a recorrer num momento difícil como podemos passar. A vida vai ser sem perspectiva nenhuma, a vida perde sentido, vira uma vida pessimista, e não realista, mas pessimista. Por isso que o exercício da fé em Deus não pode ser perdido. E uma das coisas que chama a atenção em praticamente todos os salmos, sejam eles penitenciais, em que apresentam uma dor, uma angústia, ou de ações de graça, todos eles terminam ou começam agradecendo a Deus, depositando a fé em Deus. E ele diz isso no versículo
22. Não me abandoneis, Yahvé. Meu Deus, não fique longe de mim. Vem socorrer-me depressa ao Senhor, minha salvação. Ele não perde a perspectiva de Deus, independente dos males que lhe aconteçam. E essas são as duas dimensões, inclusive, da fé, que pelo menos o salmista aqui nos apresenta. Existe a fé que não se abate com dificuldades, problemas nenhum, ou seja, você não perde Deus de vista, você pode estar ferrado, não pode ter nada, você continua acreditando que Deus está ali. Mas existe a fé também no sentido de pedir que Deus faça alguma coisa por mim, porque eu não tenho mais forças para fazer nada. E essa fé, eu acredito que é a que mais me toca no texto. Não tenho nada aqui, não tenho forças para fazer mais nada, não tenho forças para continuar lutando, para continuar caminhando, mas eu acredito que existe um Deus que pode intervir, um Deus que pode curar a minha emoção, um Deus que pode curar, e nós não podemos perder isso. Não podemos perder isso. O que será de nós se perdermos isso? O que será de nossa existência? Por último, é preciso colocar para Deus a necessidade de sua companhia. Versículo 22 e 23. Nós precisamos colocar para Deus as nossas necessidades. E uma delas é a necessidade da sua companhia. Versículo 22 e 23. Não me abandones, Yahvé, meu Deus, não fique longe de mim. Vem socorrer-me depressa, ó Senhor, minha salvação. Não me abandones, é que ele se sente só. No versículo 12 ele diz: amigos e companheiros se afastaram da minha praga, e meus vizinhos se mantêm à distância de mim. Ele se sente só. E existem momentos da nossa vida em que às vezes a gente se sente só. E quando que isso acontece? Muitas das vezes as pessoas querem nos ajudar, querem estender a mão, querem fazer alguma coisa por nós, mas mesmo assim ele se sente só. Porque existem algumas dores da alma que estão lá no íntimo, que por mais que queremos expressar com palavras, com gestos, com seja lá o que for, com música, com a maior expressão da sua alma, você não consegue dizer o que você está sentindo lá no seu íntimo. Você não consegue materializar isso. E é nesse momento que você começa a se sentir sozinho. Você não consegue expressar isso. Porque existe um limite em que o ser humano consegue interagir com o outro. Existe um limite do ser humano que ele consegue intervir no sofrimento humano. Existem momentos que ninguém consegue te entender. Existem momentos que eu não consigo nem eu me entender. E é esse momento que Deus quer entrar em você, entrar na sua casa. Porque, repito, por mais que numa igreja, por mais que a pessoa que você mais ama tente fazer alguma coisa, existe um limite que o ser humano não consegue entrar. Ele não consegue interagir. Ele não consegue mudar o quadro. E aí existem momentos em que a psicologia não vai conseguir, por melhor que ela seja, que é preciso fazer. Existem momentos em que o pastor que conversa com você, que te aconselha, ele não vai conseguir, porque é um limite que não é humano. É um limite em que Deus entra, porque é lá no íntimo. Você não consegue expressar isso. Eu acredito que essa é a preocupação de Deus. Por isso que o salmista ele não perde isso de vista, e isso ele nos ensina. Nesses momentos de dificuldade, não podemos deixar de apresentar as nossas necessidades para Deus, da sua companhia. Eu acredito que essa é a companhia que Deus nunca vai abrir mão. Ele prometeu isso. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso, que nos momentos mais difíceis em que eu não consigo me entender, as pessoas não conseguem me entender, existe uma companhia divina que testifica com o nosso espírito. Essa dimensão é que Deus quer nos atingir. Por isso que ele é muito claro: não me abandones, porque ele sabe que se Deus não estiver com ele, ele não vai conseguir. Se Deus não pegar na mão dele e andar com ele, ele não vai conseguir.
E essa mensagem que eu queria trazer para cada um de nós, porque pode ser que você esteja passando por isso, ou pode ser que você não esteja passando por isso. Pode ser que você já passou por isso, não soube lidar com esses desafios, com esses dilemas, com esses sofrimentos, mas num certo momento você vai lidar com isso. Eu já passei por momentos como esse. Talvez os próximos eu consiga ter mais facilidade, mas todos serão difíceis. Mas uma coisa não podemos perder de vista: Deus não nos quer nos culpar. Deus já nos deu uma consciência que faz isso por nós mesmos. Mas Ele quer apresentar outra coisa para você. Além de uma culpa, existe uma graça divina. E para que isso não morra, é preciso você continuar exercitando a sua fé, porque ela é o último suspiro. Se parar de respirar, nem Deus vai poder te ajudar. Essa dimensão, esse impulso tem que sair de dentro de você, por mais simples que seja, por menor que seja. Pode ser de um grão de mostarda, mas ela precisa ser verdadeira. Que Deus está estendendo a mão para você, Ele estende a mão para mim e para você, estende a mão para nós. E quando Ele estender, agarre com toda a sua fé, com toda a sua força, que Ele vai te puxar, Ele vai tirar desse poço, vai te levantar e vai te ajudar a prosseguir. Essa é uma promessa divina, essa é a dimensão, essa é a função do Evangelho, libertar pessoas. E quando eu falo, estou repetindo aqui várias vezes, libertação é libertação de mente, é libertação de opressão, é libertação de saúde emocional. Existem libertações que o Evangelho propõe para nós. E é essa palavra de Deus, é uma palavra de graça, que Ele está, você não precisa pagar nada, basta você querer. E quando Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé a gente não consegue ir à frente, é isso. É fé para acreditar em que montanhas vão se... Não é isso. Basta uma simples fé que consegue te impulsionar ao encontro de Deus, porque Ele estará lá te esperando. Com certeza Ele estará te esperando. Em nome de Jesus, eu agradeço. Feche seus olhos, vamos orar essa noite. Deus, eu te agradeço por essa palavra que primeiro tem falado ao meu coração. Eu passei por momentos difíceis na vida. Sei que passarei por momentos difíceis, sei que todos aqui passaremos, porque a vida passa por isso. Não tem como. Faremos escolhas erradas em todo tempo. Temos muito tempo para viver, muito tempo para acertar e também muito tempo para errar. Mas acreditamos que, apesar dos nossos erros, Tu não nos abandonarás. É essa fé que acreditamos em Ti, que Tu não nos abandonas, ó Pai. Tu estendes a Tua mão para nós. Tu estende uma ajuda, Tu envia pessoas para nos ajudar, mas tem coisas que estão lá no nosso íntimo que acreditamos que Tu pode nos ajudar, Deus. Não há nada que possamos fazer que não seja te pedir, Deus. Uma coisa simples, um gesto simples, que às vezes nos torna muito difícil continuar acreditando em Ti, Deus. Quando as coisas estão difíceis, acreditar, ter fé em Ti quando as coisas estão difíceis não é algo fácil. Não é algo fácil. É fácil acreditar que Tu possa fazer alguma coisa, que Tu possa mudar o nosso quadro quando as coisas estão bem, mas quando as coisas estão difíceis, sabemos, o salmista nos revela que a nossa natureza ela é frágil. Nesses momentos a gente perde arrego, nesse momento a gente não aguenta, Pai. Porque somos frágeis, somos feitos do pó, somos feitos da mais ralé. E sabemos que precisamos de Ti, Deus. Sabemos que precisamos da Tua graça, precisamos da Tua força, porque a Tua alegria é a nossa força. Nos impulsione, Deus. Não nos deixe esmorecer no nome de Jesus. É assim que eu Te agradeço. Amém. Amém.